Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando o abismo ameaça destruir a cidade natal de Noel. O abismo é uma floresta que se forma quando há mana demais no ar, ligando o mundo humano ao reino dos demônios, chamado de vazio. À medida que o abismo se aprofunda, criaturas mais poderosas surgem, e nesta noite o abismo atingiu o nível 12, o suficiente para invocar uma criatura mortal conhecida como Senhor. O avô de Noel, Brandon, que é o mais forte dos buscadores e conhecido como a lendária Sobre a Morte, se prepara para a batalha enquanto a ameaça se aproxima. Ele segura sua arma e murmura para si mesmo que nunca pensou que a empunharia novamente. Brandon ordena que Noel fique no abrigo, alegando que a ajuda logo chegará. No entanto, Noel conhece bem seu avô e sabe que a ajuda não está vindo. Brandon está se preparando para enfrentar o Senhor sozinho, e Noel percebe que seu avô pretende derrotá-lo por conta própria. Com confiança lendária, Brandon lembra Noel para não duvidar dele, perguntando se ele esqueceu quem ele é, Sobre a Morte, um nome temido por todos. Ele promete proteger Noel com sua vida, e Noel o chama enquanto ele se vai. Enquanto Brandon se prepara para a luta, ele reflete sobre o fato de que os homens não podem deixar que ninguém os menospreze, independentemente do que enfrentem. Noel se esconde no abrigo, aterrorizado, com sua mente consumida por pensamentos sobre seu avô. Ele permanece escondido, sentindo o medo crescer à medida que o tempo passa. Eventualmente, Noel sai do abrigo e encontra Brandon gravemente ferido. Brandon reflete sobre seu destino, reconhecendo que até mesmo Sobre a Morte tem seus limites. Ele diz a Noel que esse é o caminho dos buscadores, escolher uma vida de combate significa viver com a morte sempre por perto. Apesar de sua condição, Brandon pergunta a Noel se ele ainda quer ser um buscador, mesmo sabendo dos perigos que isso traz. Noel, contendo suas emoções, responde com determinação, dizendo ao avô que seguirá o mesmo caminho e se tornará um buscador. Brandon, orgulhoso, diz a Noel que ser um buscador não é o suficiente, ele deve se tornar o mais forte. E pede a Noel que prometa que o superará. Noel jura que se tornará o mais forte buscador. Brandon sorri com orgulho e diz a Noel que o ama. Nesse momento, Brandon falece, e Noel grita de agonia. Já se passaram 2 anos desde então, e vemos que Noel manteve sua promessa de se tornar um buscador. Sua equipe está sendo confrontada por monstros, e Noel dá ordens precisas sobre a melhor maneira de vencer a luta. Noel pertence à classe de suporte mais fraca, chamada Faladores, mas ele se orgulha de ser seu trabalho. Após derrotar os monstros, a equipe começa a desmontá-los. Noel explica que vampiros menores não podem usar magia, mas sua rainha pode se reproduzir rapidamente, criando incontáveis descendentes, cada um forte o suficiente para destruir um boi. Enquanto eles estrategizam, um vampiro ataca Noel, mas Tânia o salva a tempo. A equipe considera atacar diretamente a rainha para impedir os descendentes, mas Noel desaconselha. Ele explica que seu time de rank C deve se concentrar nos descendentes primeiro para aumentar as chances de sucesso. A equipe reconhece o quão crucial Noel é para o sucesso deles, reconhecendo que, como o buffer do grupo, ele tem a autoridade para dar ordens, mesmo com a diferença de ranking. Eles conseguem assumir essa missão de rank B graças à direção e habilidades de Noel. Noel então reflete silenciosamente sobre seu papel. Ser um falador significa que ele se especializa em suporte, usando suas palavras para aumentar as habilidades de combate da equipe. Contudo, sua própria força de luta é limitada. A classe dos faladores frequentemente é ridicularizada como a mais fraca, pois depende inteiramente de seus companheiros na batalha. De repente, a rainha aparece do nada, liberando um gás venenoso. O gás se espalha rapidamente, causando caos. Lloyd e Walter reconhecem imediatamente que precisam salvar Noel primeiro, pois sabem que sem os bufos dele estão impotentes. Tânia os acompanha enquanto correm para resgatá-lo, mas no meio da confusão, Tânia é atingida pelo monstro. Sem os bufos de Noel, Lloyd e Walter lutam para contra-atacar, cientes de que não podem vencer sem ele. A equipe implora para que Noel lhes dê ordens, lembrando-o de que ele é o falador. A raiva cresce dentro de Noel, e ele diz a todos para não o subestimarem. Ele saca sua arma, preparando-se para mostrar à equipe como um falador luta. Noel usa sua habilidade de falador chamada Tático, aumentando em 25% as habilidades dos membros do grupo ao dar ordens. Noel diz à sua equipe sem cérebro para evitar um ataque e usa sua voz de batalha, que acelera a recuperação de estamina e mana.
Ele instrui Tânia a lançar uma barreira sobre os dois guerreiros e ordena que eles destruam a besta. No entanto, a situação piora quando percebem mais monstros se aproximando. Tânia começa a entrar em pânico, então Noel usa sua habilidade de suporte puro para estabilizar seu estado mental. Ele ajusta um cronômetro para 74 segundos e declara que cuidará dos monstros menores para que os outros possam se concentrar no corpo principal. Noel continua instruindo o grupo em cada movimento, dizendo para preparar o ataque mais poderoso. Ele atordoa todos os monstros menores e prepara sua arma mágica, a única arma antibesta na qual um falador como ele pode confiar. Noel dispara uma bala de gelo para congelar os demônios, mas um deles escapa. Ele só tem mais uma bala e restam 43 segundos no cronômetro. Noel calcula que a besta o alcançará em 23 segundos, o que lhe dá tempo suficiente para dizer ao grupo para atacar o corpo principal. Ele passa a mensagem pouco antes da besta atacá-lo, e seus companheiros, mesmo sem cérebro, desencadeiam seu ataque. Tânia fica impressionada por terem conseguido vencer, mas horrorizada ao perceber que Noel foi atingido. No entanto, ele calculou tudo perfeitamente, esquivou-se o suficiente para evitar o ataque e já havia levado em conta que os monstros perderiam a capacidade de se mover após a rainha ser derrotada. A batalha termina exatamente como Noel previu, com a missão concluída em 74 segundos. Seus companheiros, impressionados, brincam com ele, dizendo que foi muito confiante em seu timing arriscado. Noel então se lembra de uma memória de seu avô. Quando criança, ele se sentia frustrado por ser um falador e queria ser um guerreiro como o avô. Brandon o tranquilizou, prometendo que o talento de Noel brilharia e que o ajudaria a se tornar o mais forte dos buscadores. Voltando ao presente, Noel silenciosamente reafirma seu objetivo de superar seu avô, mesmo sendo um falador, a classe considerada a mais fraca. Ele explica que R, a capital do Império Van, próspera com magia e tecnologia derivadas da pesquisa sobre as bestas. A cidade depende dos buscadores para protegê-la do abismo, e eles são admirados como heróis. Mais tarde, enquanto a equipe desfruta de uma refeição, Noel reflete sobre como, aos 15 anos, começou a buscar companheiros em R, sabendo que, como falador, não poderia lutar sozinho. Walter, orgulhoso, celebra a recompensa de $5.000. A conversa gira em torno do progresso da equipe, enquanto Tânia e Lloyd discutem sobre almejar voos mais altos. Noel, no entanto, pensa em silêncio que eles poderiam se beneficiar com um batedor, mas, por enquanto, ele se concentra em ganhar experiência com seu time atual. A conversa muda quando Walter pergunta a Noel se ele está chateado com a recompensa. Walter está bêbado e provoca Noel, dizendo que ele se importa demais com dinheiro, argumentando que um buscador deve ser generoso. As palavras de Walter sobre dinheiro fazem Noel se lembrar de algo que seu avô uma vez lhe disse. Seu avô explicou que buscadores devem priorizar o dinheiro para comprar o melhor equipamento e suprimentos para garantir sua sobrevivência. Ser rotulado como ganancioso ou malvado é um sinal de sucesso, não de vergonha. Seu avô, conhecido como Sobre a Morte, ensinou a Noel a nunca permitir que os outros o desprezassem, independentemente da opinião deles. Voltando ao presente, Noel insiste que não está chateado, mas Walter continua a criticá-lo, e isso acaba se transformando em uma troca de provocações. Noel zomba da dependência de Walter na idade para ter autoridade, argumentando que para um buscador, a única coisa que importa é a habilidade. Ele provoca Walter por usar sua idade para forçar os outros a concordarem com ele. Furioso, Walter acusa Noel de se manter seguro nas batalhas enquanto os outros correm os riscos. Ele lembra Noel que arrisca sua vida para proteger a equipe, mas Noel continua a provocá-lo. A discussão esquenta, e Walter diz que vai acabar com a vida de Noel, que aceita o desafio. Lloyd intervém para encerrar a briga e lembra a ambos que são companheiros. Ele sugere que dividam a recompensa e encerrem a noite em paz, conseguindo acalmar a tensão entre eles. Após completarem a missão, a equipe fica com apenas $2.500 cada um, depois de pagar ao chefe do clã. Tânia se mostra desapontada com o pagamento, achando que foi muito pouco pelo esforço envolvido. Lloyd explica que, embora a missão tenha sido difícil, missões como essa são raras, e eles ganharão mais dinheiro em outros trabalhos. No entanto, Noel aponta que, ao contrário dos clãs oficiais, eles não recebem missões diretamente do governo, o que limita suas oportunidades e ganhos. Ele menciona como missões desse tipo são raras para buscadores independentes como eles e como é muito mais difícil sem fazer parte de um clã. Lloyd atualiza o grupo sobre suas economias, que somam pouco mais de $100.000. Sem hesitar,
Noel propõe usar esse dinheiro para fundar o próprio clã deles. Lloyd alerta Noel que começar um clã exige o pagamento de $200 mil ao governo, muito mais do que eles possuem no momento. Noel responde com confiança, dizendo que está disposto a cobrir os $80 mil restantes com suas economias. Sua determinação é clara, ele acredita que fundar um clã permitirá que eles se libertem de trabalhos secundários e realmente cresçam. Mesmo com os avisos de Lloyd sobre os altos custos de alugar uma base de operações na capital, Noel permanece firme, explicando que já tem uma pista de um lugar barato. Lloyd expressa dúvidas sobre a capacidade deles de gerenciar um clã, apontando que eles ainda são uma equipe jovem e inexperiente de rank C. Ele acredita que não estão prontos para tal responsabilidade. Noel desafia esse pensamento, perguntando a Lloyd quando exatamente eles estarão prontos. Ele argumenta que, se não agirem agora, ficarão presos como buscadores de rank C para sempre. Noel insiste que a experiência virá com a gestão do clã. Lloyd continua preocupado, dizendo que, sem a confiança do governo, eles não conseguirão os trabalhos bem pagos de que precisam para ter sucesso. Noel rebate explicando que a juventude, a aparência e a força deles são ativos que o país valoriza. Ele acredita que o governo quer mais buscadores, e um buscador de sucesso é frequentemente visto tanto como um ídolo quanto um herói. Noel tem confiança de que a imagem e as habilidades do grupo os ajudarão a prosperar. Ele ainda menciona que assinar contratos com empresas poderia trazer patrocínios e renda extra. Walter, ainda surpreso com a conversa, não acredita que ser bonito possa ajudar a melhorar o tratamento que receberiam do governo, mas Noel continua confiante. Ele até diz a Walter que, apesar de seus defeitos, ele também tem uma aparência que poderia beneficiar a imagem do clã. Walter, inicialmente cético, acaba sendo convencido pelo argumento de Noel. Cansado de fazer trabalhos secundários, ele concorda com a ideia de formar um clã, acrescentando que o status, a fama e o dinheiro são muito atraentes. Ele até faz uma piada grosseira sobre usar seu novo status para atrair mulheres, o que leva Tanya a repreendê-lo. Com Walter a bordo, Noel se volta para Lloyd e pergunta sua opinião como líder. A determinação de Noel surpreende a todos quando ele revela que, se eles não concordarem em formar um clã, ele está disposto a sair do grupo e levar sua parte das economias. Ele lembra a todos que tem um sonho, se tornar o maior buscador, superando até mesmo seu avô, o lendário Sobre a Morte. Lloyd fica chocado com a convicção de Noel, mas entende que isso é algo com o qual Noel não está disposto a negociar. Depois de refletir, Lloyd concorda. Sua justificativa é que, mais cedo ou mais tarde, eles teriam que tomar essa decisão. Tanya, ainda incrédula, questiona a escolha de Lloyd, mas ele a tranquiliza dizendo que esse sempre foi o caminho que estavam seguindo. Lloyd sugere que continuem a discussão sobre os detalhes mais tarde, depois de descansar e se recuperar do longo dia e de toda a bebida. O grupo concorda em se reunir novamente em 2 dias para finalizar os planos. Quando todos estão saindo, Tanya chama Noel, mas no fim, apenas se despede. No dia seguinte, Walter corre desesperado para contar a Noel que Lloyd e Tanya os traíram, deixando-os abalados e incertos sobre o que fazer a seguir. Parte 2. Seguindo a nota que encontrou, ele investiu todo o seu dinheiro em algumas criptomoedas meme e acabou se afundando em dívidas. Para pagá-las, ele usou todo o dinheiro do grupo, então ele e Tanya fugiram antes que alguém descobrisse. Noel ri como um lunático, mas Walter o lembra de que foram traídos. Noel não se importa muito, pois está curtindo o fato de que o poderoso Lloyd caiu, parecendo um completo idiota. Noah, então, diz a Walter para rir com ele. Walter explica que conseguiu uma dica sobre um bom trabalho e queria avisar o grupo antes que alguém passasse na frente. No entanto, quando foi contar a Lloyd, descobriu que o lugar dele estava vazio e encontrou uma carta. O dono do local disse que Lloyd havia partido na noite anterior. Noel conclui que eles devem ter saído da cidade antes que os portões fossem fechados. Walter encontrou a nota antes do planejado por Lloyd, o que deu a Noel tempo para encontrá-los. Ele deduz que os traidores provavelmente estão a pé, já que alugar um cavalo deixaria rastros, então deveriam conseguir alcançá-los. Walter está ansioso para partir e pressiona Noel, querendo socar Lloyd diretamente na cara, pois só isso acalmaria sua raiva. Noel o provoca, dizendo que não será suficiente. Noel deixa claro que, após uma traição como essa, não há volta. Noel declara que, no pior cenário, está preparado para lutar até a morte. Walter fica chocado, mas Noel apenas diz para ele garantir que pode derrotar Lloyd em uma luta. Walter tem certeza que consegue com o apoio de Noel,
mas se assusta ao perceber que também terá que enfrentar Tanya. Noel explica que Lloyd deve ter achado que ninguém iria atrás deles, já que o dinheiro não poderia ser recuperado de qualquer maneira. Walter se pergunta se isso significa que devem desistir, mas Noel diz que é exatamente o oposto. Noel tem um lema: retribuir a amigos e inimigos 1000 vezes mais. Ele manda Walter se preparar, e Walter se pergunta por que foram ao Clube Orc. Noel não responde e, em vez disso, diz que Walter é um completo idiota, mas um excelente guerreiro. O ponto de Noel é que ambos têm suas áreas de especialidade, então Walter deve deixar o pensamento estratégico para ele. Dentro do clube, Walter fica chocado quando Noel anuncia para todos que o grupo foi traído. Ele declara que quer os traidores capturados e coloca uma recompensa de $220. Walter se pergunta por que Noel contou a todos, e Noel explica que faz parte do plano. Um grupo aceita a oferta, e Noel garante que pagará se forem bem-sucedidos. Noel passa os detalhes e o grupo corre para encontrar os traidores. O clube se esvazia rapidamente, e Noel começa a se perguntar se estava errado sobre algo. Nesse momento, um homem pede para falar com Noel, e ele percebe que seu plano funcionou. Acontece que esse homem viu Lloyd e Tanya quando voltava de um trabalho. Walter exige saber onde eles estão, mas o homem se recusa a falar sem receber algum dinheiro primeiro. Noel oferece metade da recompensa, já que o homem claramente não é capaz de capturar os traidores sozinho. O homem tenta negociar por mais dinheiro, mas Noel não cede nem 1 centímetro e ainda ameaça ir embora. Noel já analisou o sujeito e sabe que ele não está em posição de recusar o dinheiro. O homem acaba contando mais detalhes: os traidores estão indo para um determinado lugar. Noel instrui Walter a esperar no portão com o grupo, enquanto ele cuida de outros assuntos, mas não revela a Walter quais são. Depois de algum tempo, Noel está pronto para partir, e Walter se pergunta se Noel realmente consegue derrotar Lloyd e Tanya. Sem hesitar, Noel responde que pode, e que não planeja mostrar misericórdia, nem mesmo se isso significar tirar suas vidas. Surpreendentemente, Noel explica que sempre pensa em tudo e que tinha um plano de contingência no caso de ser traído por um aliado. Walter fica chocado ao perceber que isso significa que Noel nunca confiou neles, mesmo sendo amigos próximos. Noel explica que confiar em alguém não significa ter fé cega, e que ser criterioso com quem se confia é o básico para construir qualquer grupo. Walter está pronto para seguir em frente, mas Noel percebe que ele ainda está hesitante. Walter não está tão comprometido quanto aparenta, e Noel prevê que o que está para acontecer será muito doloroso para ele. Em outro lugar, vemos os traidores. Lloyd assegura a Tanya que Noel não virá atrás deles, porque sabe que não há como recuperar o dinheiro. No entanto, ambos ficam chocados quando Noel aparece atrás deles. Os outros membros do grupo saem do esconderijo, e Noel usa seu poder de fala para impedir que os traidores se movam. Noel declara que o ataque se chama Uivo Atordoante e que Lloyd foi muito descuidado. Walter exige respostas com raiva, mas Noel o acalma e começa a fazer suas próprias perguntas. Isso leva Noel às suas próprias conclusões, e Lloyd fica chocado quando Noel descobre que a história do investimento era uma mentira. Na verdade, Lloyd estava apostando. Ele perdeu feio e caiu em dívida com gente suspeita. Lloyd começa a se desculpar quando a verdade finalmente vem à tona, mas Walter perde o controle e lembra a Lloyd que eles arriscaram suas vidas inúmeras vezes por aquele dinheiro. O viciado em jogos rebate, dizendo que nenhum deles tem ideia de como é difícil ser o líder. Todos empurram o fardo da liderança para ele, mas também querem todos os privilégios quando lhes convém. Lloyd continua se defendendo, mas Noel o interrompe. Ele aponta que foi Lloyd quem quis ser o líder desde o início, então ele não pode reclamar de como é difícil. Noel faz Lloyd pagar por seus erros, e Lloyd implora para que ele pare. Todos ficam horrorizados enquanto Noel continua a espancá-lo e declara que Lloyd poderá se desculpar depois de mais 1000 chutes. Tanya implora para que Noel pare, mas fica horrorizada quando ele sugere que ela quer ser chutada também. Noel não discrimina mulheres e não vai se segurar ao puni-la. Ele não quer ouvir suas desculpas, então usa sua habilidade de fala para fazê-la confessar sobre o envolvimento com Lloyd nas apostas. Ela admite ter usado o dinheiro do grupo também, mas culpa Lloyd por tudo. Ela também é viciada em jogos e diz que poderiam ter ganhado muito dinheiro se Lloyd a tivesse deixado apostar mais. A habilidade de fala de Noel, chamada confessar, força a pessoa a dizer a verdade. Quando Noel libera sua mente, Tanya fica furiosa e aponta que é ilegal usar habilidades de controle mental para ganho pessoal, e que Noel poderia ir para a prisão por isso. Noel concorda.
Normalmente, isso seria verdade, mas Lloyd e Tanya são criminosos que desviaram o dinheiro do grupo. A lei imperial permite o uso de habilidades de controle mental para fazer criminosos confessarem seus crimes. Noel é absolutamente aterrorizante e diz a Tanya que eles serão os únicos a irem para a prisão. O desvio de fundos é punível com 10 anos de trabalhos forçados, então Noel os parabeniza por jogarem suas vidas fora. O homem de antes está pronto para ser pago, mas começa a ficar impaciente quando Noel o manda esperar. Noel o derruba no chão, recusando-se a deixar a imundície tocar nele, e manda o perdedor se sentar e esperar. O homem não aceita os insultos de bom grado, então Noel o silencia com um soco no peito. Um flashback mostra que o avô de Noel lhe ensinou a golpear diretamente no coração para paralisar temporariamente a pessoa. Esse golpe permite que até pessoas fracas enfrentem os lutadores mais fortes. Diferente de outras classes, os falantes não têm como se fortalecer, então o avô ensinou essa técnica a Noel para que ele pudesse se defender. Nesse momento, a pessoa que Noel estava esperando finalmente chega, e todos ficam chocados ao ver que é o traficante de escravos chamado Foshio, ligado ao maior grupo da máfia da capital, a família Lano. Foshio é o chefe de uma das subfamílias. Esse homem é simpático, mas também pode ser cruel de forma aterrorizante. Ele é o exemplo perfeito de alguém com duas caras, por isso é chamado de o palhaço louco. Walter percebe que este encontro era o negócio que Noel estava resolvendo antes de sair. Noel sabia que Tanya e Lloyd não teriam um centavo sequer do dinheiro do grupo, então ele fez um acordo com Foshio para recuperar o valor perdido. Foi então que Noel decidiu que venderia Lloyd e Tanya como escravos. Tanya se recusa a aceitar isso, então Noel oferece entregá-los à polícia militar. Noel é realmente maligno, pois explica com frieza que a taxa de sobrevivência dos prisioneiros enviados para trabalhar nas minas por 10 anos é de apenas 2%. Ele sugere que eles concordem em ser escravos, pois pelo menos poderiam ter a sorte de encontrar um mestre bondoso. Foshio faz sua avaliação, mas oferece apenas 60 mil pelo casal. Ele explica que normalmente pagaria mais, mas algo está acontecendo na capital. Uma certa igreja está prestes a emitir uma ordem que forçará os ricos a cortar gastos com luxos. Gastar demais em escravos chamaria a atenção da igreja. Noel fica desapontado ao ver que nem a máfia pode desafiar a igreja. Foshio fica contente quando Noel concorda em vender os traidores, mas fica horrorizado quando Noel diz que só os venderá por 110 mil. Foshio reclama, então Noel aumenta o preço instantaneamente para 120 mil. Mais reclamações fazem o preço subir para 150 mil. Nesse ponto, a verdadeira natureza de Foshio começa a aparecer. Sua voz se aprofunda e ele ameaça abrir Noel ao meio para alimentar seus intestinos aos porcos. Noel, sendo um gênio, diz que se Foshio pagar 150 mil por eles, Noel dirá a todos que Foshio os comprou por 300 mil. Mentir sobre o preço de venda aumentará o valor dos escravos, e Foshio poderá revendê-los com um enorme lucro. Lloyd e Tanya são jovens e bonitos, então Noel tem certeza de que os ricos estarão dispostos a pagar pelo menos 900 mil por eles. Foshio só precisa pagar a Noel 150 mil e poderá ficar com o restante. Foshio avisa que eles estarão em perigo se esse esquema for descoberto, mas Noel aponta que Foshio já lida com negócios arriscados por natureza. Foshio sempre soube que Noel era inteligente, mas não tinha ideia de que ele era tão louco. Ele convida Noel a se juntar à sua família e até oferece um cargo de liderança, mas Noel recusa a oferta. Mesmo assim, Foshio concorda em pagar os 150 mil pelos traidores. Foshio não quer que essa história se espalhe, então faz uma ameaça aterrorizante ao pobre homem. Foshio faz o pagamento inicial a Noel, mas Tanya implora por misericórdia. Ela lembra a Noel que eles são amigos, mas ele apenas a chama de traidora e se despede. Tanya, então, apela para Walter, lembrando-o de que ele estava apaixonado por ela. Quando percebe que não terá ajuda, Tanya perde a cabeça e insulta Walter, chamando-o de covarde enquanto é levada embora. Com esse negócio encerrado, Noel paga os 10 mil ao homem. O sujeito tenta insultar Noel por ser tão cruel, mas Noel apenas diz para ele controlar melhor suas emoções. O homem o chama de demônio, mas isso não incomoda Noel. Na verdade, ele planeja usar essa fama para se tornar o mais forte do mundo. Mais tarde, Noel chega ao portão para se despedir de Walter. Eles haviam conversado antes, pois Walter estava pensando em desistir de ser um CR. Noel garantiu a Walter que, apesar de ser a pessoa mais burra que ele já conheceu, ele também era um grande guerreiro, o melhor que Noel já viu.
Noel queria que os dois reconstruíssem o grupo do zero, pois precisava de Walter, mas Walter decidiu abandonar a vida de CR de vez. Noel deixa um presente de despedida para Walter, que não consegue decidir se Noel tem coração ou não. Walter se pergunta se Noel sabia que, na verdade, ele era a pessoa que Tânia amava, mas entende que Noel não está à procura de amor. Noel só se importa com força e apenas força. Walter pensa em como o grupo costumava ser feliz e se despede dramaticamente do melhor membro do grupo que ele já conheceu. Depois, Noel reflete sobre como terá que começar tudo do zero. Ele avista uma pele de cobra perto e sua expressão muda. Ele comenta que as cobras trocam de pele para crescer escamas novas e mais fortes. Noel terá que fazer o mesmo. A partir de hoje, o grupo Blue Dawn renascerá. Parte 3. Wolf tenta convencer Noel a se juntar ao seu grupo, já que ele acredita que os Stalkers, pessoas com habilidades de comunicação e suporte, não conseguem lutar sozinhos. Wolf quer Noel em sua equipe, chamada de Lightning Beat, que tem bastante potencial como uma equipe novata de rank C. Leisa, no entanto, pede para Wolf parar de incomodar Noel, argumentando que ele vai ser rejeitado como sempre foi por todas as garotas. Para surpresa de todos, Noel aceita entrar na equipe, mas com uma condição. Wolf se elogia, acreditando ser um grande negociador, mas Noel só aceita se ele puder ser o líder. O time de Wolf não vê problema nisso e ainda ressalta que Noel é mais inteligente que Wolf. Mesmo concordando parcialmente, Wolf reluta em ceder o controle do grupo que ele formou. De repente, todos ficam surpresos quando uma garota aparece furtivamente. Seu nome é Elma, e ela viu um aviso que Noel postou procurando novos membros para o grupo. Noel explica que os Seekers, exploradores, não podem ser MyERS, mas Elma, que tem 21 anos e é 5 anos mais velha que Noel, se diz adulta e apta. Os membros da Lightning Beat fazem algumas perguntas, e Elma responde com facilidade. Noel faz perguntas mais sérias e descobre que Elma é uma batedora de rank C, uma habilidade valiosa, já que batedores podem detectar perigos enquanto exploram abismos. Noel quer saber por que Elma deseja ser uma CR, mas ela revela que, na verdade, não tem interesse nisso, ela só está interessada em Noel, neto de Overdeath. Elma não conhece pessoalmente Overdeath, mas seu avô perdeu um braço lutando contra ele. Noel acha que ela veio em busca de vingança, mas ela só quer ver que tipo de CR Noel é. Noel pede desculpas pelo avô ter mutilado o avô dela, mas Elma diz que não é necessário. Elma revela que seu avô se chama Alor, e o nome deixa todos no bar arrepiados. Alor é o líder de uma sociedade secreta chamada Sociedade dos Assassinos, famosa por aceitar qualquer trabalho de eliminação por um preço. Um homem acusa Elma de estar mentindo e diz a Wolf que ela está no bar errado, já que há uma regra não escrita que novatos como Elma não podem entrar. É costume bater em quem quebra essa regra. Noel explica como os Seekers são classificados, e Elma decide que precisa derrotar o homem para provar que pertence ao local. Apesar das preocupações dos outros, Noel parece confiante nas habilidades de Elma. Quando o grandalhão chamado Logan tenta atacá-la, Elma rapidamente o derrota, deixando todos chocados. Noel não perde tempo e a contrata para o grupo. Elma está com fome, então Noel a presenteia com um pão frito, satisfeito por ver que ela é realmente neta de Alor. Embora tivesse dúvidas no começo, Elma provou seu valor. Por outro lado, Elma nunca duvidou que Noel fosse neto de Overdeath, pois seus olhos mostram que ele faria qualquer coisa para vencer. Alor faleceu recentemente e sempre avisou Elma para nunca lutar contra Overdeath. Elma tem treinado nas montanhas para se tornar uma assassina, mas ainda não alcançou o rank B, embora afirme já atender aos requisitos. Ela tentou entrar na Sociedade dos Assassinos, mas algo deu errado. Durante seu exame de admissão, ela ficou desapontada ao ser designada para enfrentar um oponente fraco, que se sentiu insultado e tentou mostrar o que um verdadeiro assassino poderia fazer. No entanto, ele não teve chance contra Elma, que brincou com ele e quase o matou. Elma foi interrompida pelo novo líder da sociedade, Sion, e foi impedida de entrar. Eles reconheceram sua habilidade, mas disseram que ela não se encaixava, pois a sociedade estava mudando de direção. Antes um grupo clandestino, agora pretendiam se afiliar à coroa e focar em espionagem ao invés de assassinatos contratados. Noel fica surpreso, pois isso significa que a sociedade se tornará uma organização legítima. Elma menciona que isso deveria ser um segredo, e Noel se preocupa com a possibilidade de a sociedade enviar assassinos para silenciá-lo. Elma se oferece para agir como sua irmã mais velha e protegê-lo, mas Noel rapidamente recusa a ideia. Enquanto eles viajam,
Noel explica que há diferentes tipos de buffos, habilidades de suporte. Um exemplo é o Assault Command, uma habilidade poderosa capaz de finalizar uma luta com um golpe, mas que pode ter consequências graves se usada no momento errado. Por isso, quem usa buffos deve estar atento ao campo de batalha. Noel destaca que buffers, usuários de buffos, não podem usá-los em si mesmos e não são feitos para lutar diretamente. Elma, no entanto, sabe que Noel é diferente, e ele concorda que essa é a única razão pela qual ele tem sucesso. Conseguiram sobreviver até agora. Quando Noel e Elma chegam ao destino, ele diz que quer que ela capture um monstro, especificamente, um coelho assassino, para testá-la depois de aplicar um buff nela. Elma afirma que não precisa do buff, mas esse não é o objetivo de Noel. É comum pensar que o buff só facilita as coisas, mas usá-los corretamente não é simples. Noel compara isso à habilidade dos batedores chamada Excel, que dobra a velocidade e pode ser acumulada até 5 vezes. Elma precisou treinar essa habilidade incansavelmente, pois, sem treino, ela poderia se ferir gravemente. Noel explica que o mesmo vale para os buffos, para aproveitá-los ao máximo, a pessoa precisa se adaptar a eles. O pequeno experimento de Noel testará a adaptabilidade de Elma, e os resultados determinarão os próximos passos. Ele avisa que seus antigos companheiros de equipe, mesmo sendo muito talentosos, precisaram de meses para se adaptar aos buffos dele. Mas Elma não está preocupada e garante que dará conta do recado. Depois de identificar quantos coelhos há na área, Noel aplica nela os buffos de Battle Voice e Tactician e inicia o teste. Elma fica impressionada com a energia que sente e Noel explica que todas as estatísticas dela estão sendo melhoradas enquanto seguir suas instruções. O teste exige que ela capture pelo menos um coelho em 10 segundos para passar. Elma acumula sua habilidade Excel 5 vezes de imediato e captura um coelho rapidamente. Ela se surpreende com a leveza que sente e fica maravilhada com o que um talker pode fazer. Noel ainda está contando o tempo e, antes de chegar a 8 segundos, Elma volta com todos os coelhos da área capturados. Noel mal acredita, já que era a primeira vez que Elma usava seus buffos. Ele fica com inveja do talento natural dela e decide que ela nem precisará de treinamento. Já estão prontos para a primeira missão. Elma está animada para explorar o abismo, já que nunca fez isso antes. Noel revela que já aceitou uma missão de uma vila que está com problemas com ladrões. Ele então declara que o primeiro trabalho do novo Blue Beyond será caçar bandidos. Momentos depois, Elma experimenta sua primeira viagem de carruagem. Noel explica que a jornada será longa, então decide contar mais sobre o trabalho dos Seekers. Eles aceitam uma variedade de missões, caçadas a criminosos, captura de monstros e busca de tesouros. Desta vez, estão aceitando um trabalho de uma vila pobre, então Noel não espera muita recompensa, já que o objetivo é testar as habilidades de Elma. Elma está ansiosa para se provar, e Noel relembra os bons tempos. Quando chegam na metade do caminho até a vila, Elma sente dores de tanto ficar sentada e começa a odiar carruagens. Para piorar, a maioria das estalagens está cheia, então demora até encontrarem um lugar para passar a noite. Inocentemente, Elma sugere que eles compartilhem a cama, mas Noel rapidamente descarta essa ideia. Depois de tomar banho, Elma fica impressionada ao ver o físico de Noel, comparando-o a uma fera indomada. Ela comenta que é uma pena que, por mais que Noel treine, ele nunca conseguirá superar o talento inato. Se ele fosse um guerreiro como Overdeath, poderia ter sido o Ser Supremo. Noel, irritado com o comentário, manda Elma fechar os olhos e dá um tapa leve na cabeça dela por falar demais. Ele a manda tomar banho enquanto tenta dormir, mas não consegue parar de pensar no que ela disse. Noel sabe melhor do que ninguém que nunca alcançará o talento inato. No entanto, Overdeath acreditava que Noel tinha talento latente e estava determinado a transformá-lo no maior ser de todos. Essas palavras permanecem no coração de Noel, e ele deseja que seu avô ainda estivesse vivo. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!